Oi meninas, tudo bem com vocês? Meninas, olha só, hoje eu resolvi gravar um videozinho de mechas, tá? Eu vou fazer uma morena iluminada nessa minha cliente. Meninas, eu faço bem pouca mecha no meu salão, porque por conta do tempo eu trabalho sozinha, então o meu foco maior é em alisamentos, mas eu resolvi voltar a trabalhar com mechas, tá? Agora no final do ano, devido a muita procura, e aí eu peguei hoje esse cabelo pra fazer. Essa minha cliente aí, ela é uma cliente de alisamento, porém ela ficou um ano sem fazer alisamento, sem tintura, sem nada, pra gente conseguir fazer essas mechas. Ela queria um caramelo, uma cor ali jogando pro mel, sabe, a cor de mel, indo pro doce de leite. E aí a gente eu comecei a fazer as mechas, né? A proposta desse cabelo é fazer poucas mechas, porque o cabelo dela é um cabelo bem ralo. Ela tem pouco cabelo, então, como é a primeira vez que ela faz, para ela não tomar aquele choque, é, eu, eu preferi fazer menos mecha do que a proposta que ela trouxe para mim de foto. E aí eu comecei a fazer, fui puxando as mechinhas ali, mechas na lateral, né, na diagonal. E no meio eu fui puxando mechas, costurando mechas retas mesmo, até o topo. Aí eu já tô fazendo a lateral, né? E em seguidinha aí já a franja. A franja eu tomei bastante cuidado, porque ela tem bem pouco cabelo ali na frente. Então eu fui fazendo mechas com bastante transparência. As duas primeiras eu não deixei intervalo de cabelo ali, sabe? Eu fui pegando mechas iriçadas, bem fininhas. Aí, a partir da terceira, eu comecei a deixar um pouco de cabelo, sabe? Entre uma mecha e outra, uma mecha e outra. Como ela tem duas entradas ali na lateral da fonte, eu fui fazendo as mechas da franja, obviamente, bem iriçadas e fina. Aí, gente, eu já tirei o pó descolorante, né? Já tirei o descolorante do cabelo. Já levei lá no lavatório, lavei com shampoo, fiz um tratamento de reconstrução, né? Que é bem importante, nutrir esse cabelo. Dei uma desembaraçada com pente grosso pra não agredir, né? O fio do cabelo. E aí eu vou começar a fazer a tonalização. Para tonalização, eu usei ó, X de 10 com uma tintura não, tonalizante na altura do 7,3 e um pouquinho, tá? Bem pouquinho de tinta do 6,7, tá? Porque o 7,3 eu fiz uma abertura de 7, 6 indo pro 7 ali no cabelo dela, e ela queria um tom caramelo. Então, se eu jogasse só o 7,3, ia ficar muito claro, muito aberto essa cor, e não era isso que ela queria. Aí eu joguei um pouco de 6,7, misturei na OX de 10, os dois tons, né? O 67 mais o 7,3 e fiz a misturinha. E aí eu já fui tonalizando esse cabelo, tá? Fui tonalizando todo o cabelo. Deixei agir por mais ou menos uns 15 minutos, tá? Essa tonalização, e fui observando a cor, né? Fui observando ali, fui fazendo esse movimento aí de enluvamento, para que todos os fios ali ficassem bem envolvidos. Eu não me preocupei, pessoal, com o restante do cabelo ficar envolvido na tonalização, porque é o X de 10, não tem perigo de abrir cor, tá? E nem de tonalizar onde não tem descolorante, tá? Então, eu fui fazendo todo esse movimento em todo o cabelo, durante 15 minutos eu deixei agir.
e depois, em seguida, a gente foi pro lavatório, lavou esse cabelo, aí eu já não usei mais shampoo, a gente só tirou ali o tonalizante. Minto, eu coloquei shampoo. Eu tirei o tonalizante, lavei novamente com o shampoo, tá? E fiz o tratamento novamente de hidratação daí. Fiz a hidratação no cabelo dela certinho, desembaracei certinho e fui secando o cabelo todinho. Aí, vocês vão ver o resultado logo em seguida. O cabelo não emborrachou, tá? Vocês podem ver que ali tem alguns tons de meio alaranjado, né? Que é aonde havia resquícios da última progressiva que ela fez. Outra coisa que eu tomei bastante cuidado foi com a raiz deste cabelo, porque daqui mais alguns dias nós vamos fazer a raiz desse cabelo no alisamento, só a raiz. Então eu preservei a raiz 2 dedos e pouco, quase 3 dedos de raiz, pra gente fazer a raiz desse cabelo, o alisamento. Sem amônia, né, que é um alisamento que ela já tá acostumada a usar. Então, daqui mais alguns dias a gente vai fazer essa raiz, né, vai dar um tempinho ali pro cabelo descansar. E aí, sim, a gente entra com o alisamento na raiz. E aí, eu continuei tonalizando, né, e enquanto tonalizava ali, enquanto agia, eu fui conversando ali com a cliente, tal, até eu ver ali a cor chegando, né? Ali vocês já conseguem ver a cor do cabelo chegando, tá? Aos pouquinhos vocês vão vendo aí, ó. Fui envolvendo essa mistura em todo o cabelo, tá? Todo o cabelo foi envolvido nesse tonalizante. Eu dei ênfase principalmente nas mechas de cima, as que ficam mais aparentes, tá? Outra coisa que eu fiz, uma técnica que eu usei nessas mechas, foi a de usar o pincel sempre na diagonal, sabe? Sempre ele pra cima. E fui dando leves pinceladas assim com o pincel em pé, pra que não ficasse marcações ali na hora de descolorir. Porque eu não queria ter que fazer correção de cor, de tom, eu não queria ter que mexer na raiz ali, né? Tonalizar a raiz, eu não queria esfumar a raiz, essas coisas eu não queria. Então, a técnica que eu usei, ela não precisou de esfumar a raiz, tá? Aí eu fui me certificando de que o tonalizante tava envolvendo todo o cabelo, pegando as primeiras mechas ali de baixo, tá? Olhando assim, pessoal, parece que eu puxei bem pouca mecha. De fato, eu puxei pouca mecha, mas foi o suficiente para dar o resultado que ela queria, tá? Era exatamente o que ela queria. Se eu puxasse mais mechas, ela ia estranhar, porque é a primeira vez que ela faz mechas. Então, ela ia estranhar muito se eu fizesse muita mecha no cabelo dela. Então, eu fui tirando mechas, fazendo mechas finas, bem fininhas, costuradinhas. E o resultado vocês vão ver aí. Aí eu já comecei a secar o cabelo, né? Já fui secando o cabelo dela todinho. Gente, nessa primeira secagem eu notei que o tom do cabelo ainda estava muito aberto. Depois dessa hora aí, a gente voltou pro lavatório. Eu fiz de novo fiz outra misturinha de AX de 10 volume com a 6.6, né? E mais a 7.3. E aí eu fiz uma nova tonalização, porque eu achei que ficou muito aberta a cor. Aí a gente não era isso que a gente queria. A gente queria um tom mais pro caramelo. E aí ainda tava muito aberta. E aí eu voltei com ela pro lavatório e a gente fez a tonalização. Aí sim, da segunda vez ficou ótimo. Ficou perfeito. Eu vou deixar o Rafael furar minha orelha, né? Aí a gente foi conversando, a gente foi... eu fui explicando pra ela, né? Como é que ela tinha que agir com o cabelo depois, né? De descolorir, porque é um processo de
É um processo químico, né? Então requer mais cuidado. O que que acontece? A gente vai entrar aí com reconstrução, né? Semanal. Toda semana ela vai vir pra gente tá reconstruindo os fios desse cabelo. E esse aí é o resultado, gente. Depois da segunda demão, né? Eu corrigi a cor ali. E esse aí é o resultado do moreno iluminado dessa minha cliente, da Sandra. Ela adorou, tá? Ficou muito bonito. Ficou exatamente como ela queria. Poucas mechas, mas que as mechas